Salve, salve galera! É isso aí, vamos dar início a mais um ESAG Podcast. Eu sou o Lucas Limberti, professor de literatura e coordenador pedagógico do ESAG Medicina, e hoje nós estamos aqui com um tema muito especial que é para falar de Enem. Para falar de Enem na véspera aí da prova de Humanidades e Linguagens e Códigos, né? E para ilustrar aqui o nosso encontro, eu tenho ele, grande professor de gramática, literatura, redação, de tudo, né? Murilo Gonçalves! Agradeço o convite aí para a gente poder falar dessa prova do Enem, trazer algumas dicas importantes aí pro pessoal e vamos nessa. Gente, o Murilo não é pouca porcaria, não. O Murilo é professor de gramática, é formado em letras pela USP, também é mestre pela USP, especialmente aí, né, em literatura contemporânea, estudou os sonetos do Paulo Henriques Brito. Fala aí. Nossa área, né? E o senhor também, né? Tá nessa da poesia contemporânea. Se enfiou nessa, não sai mais, né, mano? E a poesia contemporânea é uma discussão importante porque ela cai não, ela despenca no Enem, né? É a linha de poesia, aliás, é a linha de literatura favorita do Enem, né? Quando se fala de literatura no Enem, é poesia contemporânea que manda. Você acha antiga, mas a que manda é contemporânea. É isso, gente. Então o nosso tema de hoje, você que está ligado aí, né? Nosso podcast aqui está sempre falando de dicas de vestibular, preparando o aluno para quem quer passar em medicina, trazendo sempre especialistas, trazendo alunos que passaram nos vestibulares para contar histórias inspiradoras. E hoje o nosso tema é o grande tema do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, e que sem dúvida é talvez aquilo que as pessoas mais têm interesse, né? Por quê? Porque o Enem, a gente vai falar um pouco sobre essa prova, as características, as dicas, mas o Enem é aquilo que dá acesso às principais universidades, principalmente as federais. Diga aí, Murilo. Sim, basicamente o Enem, né? A gente tem que lembrar que o Enem é um caso de uma prova que, tendo em vista inclusive o valor dela para inscrição, ela é muito mais acessível do que as demais provas. E é uma prova que você realiza e garante imediato acesso a muitas universidades federais e algumas estaduais também. E pontualmente ele já ajuda também a configurar uma parte da nota de algumas algumas carreiras, né? A medicina ela também é muito importante para compor parte de notas de certas carreiras. Então ela é uma prova que se realiza uma única vez e por isso ela seria uma prova completa. Por isso que talvez ela seja até hoje uma prova mais complexa, né, do que ela já foi em outros momentos, porque hoje ela não tem só a função de um exame nacional de ensino médio que avalia o ensino, mas também tem um projeto de permitir um acesso imediato da pessoa da universidade pública, por exemplo. Então, isso é uma coisa bastante interessante que quem vai prestar, né, vai fazer o Enem aí, tem que ter em mente que é o objetivo dessa prova, né? Para que essa prova foi inventada? Né? Porque saber do que se trata, o que te espera ali é o nosso grande intuito aqui, né? Quem assistiu o nosso podcast com o professor Sandro Valentim, nós fizemos uma conversa aqui sobre a prova da Unicamp. E, a prova da Unicamp tem lá suas particularidades com o aluno que quer prestar. Então, a minha grande questão, quando eu trago o especialista aqui para conversar com vocês vou sentar lá para fazer a prova do Enem, o que me espera? E talvez eu acho que a grande questão, né, Murilo, seja o fato de que o Exame Nacional do Ensino Médio não é um vestibular. E, gente, pensa o seguinte, para que existe o vestibular, uma prova de vestibular? Nós temos um contexto no nosso país que, infelizmente, a quantidade de vagas numa universidade pública não é a mesma da quantidade de candidatos. E para equalizar tudo isso, existe uma prova, uma peneira ali, né? E para você passar por essa peneira, você precisa ter uma preparação, precisa entender que tipo de peneira é essa. Agora, a diferença é que o Enem não é o vestibular. Portanto, entender o que é o Enem é o teu primeiro passo, tá? Nós não estamos falando de uma prova construída para... Porque assim, vamos lá. Prova de vestibular, quem faz é o diabo, né? Basicamente, né? Diz a lenda e se acredita muito nela, né? Porque ela, tecnicamente, é elaborada que nem você falou. Ela é feita para derrotar um número de candidatos. A boa questão de vestibular é aquela que você erra. Exato, que é o que eu falo para os alunos, porque os alunos me Murilo, por que aquele tipo de questão, por exemplo, na Unesp, aquele inferno de questão, os alunos lembram, até olhar para a cara deles, de discurso, aquele inferno, por que cai todo ano discurso? Porque continua se errando. Ele sabe que quando ele joga uma questão de discurso, de avaliação de discurso direto, indireto e transição,
o pessoal erra profundamente, loucamente. Então ela é uma questão eficaz naquilo que é a proposta de um vestibular tradicional. Tanto é que a própria questão da pontuação do vestibular, ela não tem mediações, né? A pontuação de uma prova como o FUVEST ou o Unesp se eu acertei 70 questões, qual que é a sua pontuação? 70. Né? Então o Enem é preciso entender que ele não surgiu com essa proposta inicialmente, né, de ingresso na universidade, mas se tornou. E só que ele também é uma prova que, eu imagino, que tenta ser uma prova que é muito mais responsiva à sequência de estudos do aluno oriundo de ensino médio. Por isso ela é uma prova que ela elabora, não que ela seja menos técnica, mas a forma como ela elabora a técnica é diferente. Né? E é um pouco disso que a gente vai conversar, né? Já até brinquei que quem faz a prova é o diabo, porque a prova do vestibular é feita para você errar, do Enem não. Assim, do ponto de vista técnico, a essência dessa prova é uma prova feita para mensurar como o ensino no país se desenvolveu naquele ano, nos 3 anos do ensino médio. Então vamos lá. Nesse sentido, e aí Murilo talvez concorde comigo, pode desenvolver um pouco essa ideia, o Enem é bem feito, né? Muito. As matrizes do Enem que nós vamos apresentar para vocês, elas são muito claras, muito bem estruturadas, elas de fato verificam se o aluno teve um bom ensino médio, se o ensino médio do país está funcionando, olha que interessante. E aí perceba, diferente do vestibular, o vestibular é para que você não entre. Já o Enem, ele é para medir o seu conhecimento. E para medir o seu conhecimento, eu não vou trazer questões de pegadinha, por exemplo. Você não vai encontrar no Enem, gente, isso é uma dica importante. Né? Todas estão certo, exceto. Sabe aquele tipo de questão que é só para medir a atenção? A análise é incorreta. Isso não existe no Enem. Ou, por exemplo, né, outra coisa que responde à ausência desse tipo de pegadinha. O Enem trabalha com um texto por questão. Exatamente. Que é uma coisa que o aluno se concentra no texto e responde. O Enem parou há muitos e muitos anos de trabalhar, por exemplo, com a questão de assertivas, né? Que é aquela que ele diz, leia 1, leia 2, leia 3, leia 4. Estão corretas? 1 e 2? Que é para também medir a atenção. E até assim, né? O pessoal não pode confundir, gente, a questão da pegadinha com o distrator, né? Porque, gente, o distrator, ele não é pegadinha. Tem até uma história bonita que me contaram, não sei se é verdade, que eu já ouvi, que assim, a grande questão é o que você falou. A prova do Enem, gente, é bem feita. A grande questão é que ela não tem resposta posterior voltada para as instituições de ensino como um todo do país. Porque qual seria a ideia do distrator? O distrator, ele desvia um conceito, às vezes, numa palavra, ele desvia um conceito num momento muito pontual. E qual que é a ideia desse desvio de conceito? Vamos supor que existe uma questão elaborada, que a resposta gabarito seria B. E se percebeu que as pessoas que moram em Goiás foram quase todas para a letra C. Qual que era a ideia original, né? O distrator, então, ele percebeu a falha de ensino, porque todos deveriam ir para B e foram para C, e isso deveria retornar para as matrizes de ensino, para divulgar para os professores de biologia, por exemplo, se você quer de biologia, professores de biologia, é preciso acertar a conceituação disso na formação do aluno, porque criamos aqui um distrator que ele começou a ver certo, mas desviou errado. Essa é a etapa bonita que não acontece, né? Então é por isso que existe o distrator. O distrator, gente, era para ser devolvido como base de entendimento das regiões sobre aquilo que pode, de repente, ter falhado no ensino de escola pública, né? Não, muito interessante isso que o Murilo falou. Então, prestem atenção. Nos vestibulares, você tem alternativas erradas que servem só para te distrair. Distrair talvez não seja a melhor palavra aqui, no sentido de que o distrator, que no caso, o termo técnico utilizado no Enem, ele também é de medição de conhecimento. E nesse sentido, essas percepções, né, um percentual de alunos que errou tal tema em determinada região, a ideia é que o governo pegasse aquele documento, tá, beleza, todo mundo errou isso, no ano que vem nós vamos fazer formação de professores, melhorar os materiais didáticos. Exato. E é esse que é o ponto que eu queria apresentar. Então o Enem, ele é, do ponto de vista teórico, muito bom. Ele consegue medir como as pessoas estão sendo formadas no ensino médio. Depois, o que se faz com esse resultado, a gente já não garante que os governos, eles... Tem andamento, né, para isso. Mas também não é o que interessa para você que está nos escutando, para você que está nos assistindo, porque, na verdade, aqui o que te interessa é entender essa prova. Né? Então, na prática, para quem vai prestar o Enem, a grande questão você tem ali questões alternativas, principalmente, que não tem
pegadinha, tá? Então você não vai encarar pegadinha. Ali são textos que estão sendo construídos para verificar se você sabe ou não sabe o assunto. O ponto que o Murilo falou sobre ter apenas um texto para cada questão, perceba, é para que o Enem consiga abarcar um número maior de temas e assim ele consiga medir mais possibilidades de aprendizagem do ensino médio. Então, um pouco essa ideia. Tá? Essa já é um pouco a cara da prova. Sobre os distratores, eu acho que é legal os alunos saberem que também eles se organizam. O Murilo já fez curso sobre isso, eu também já fiz curso sobre isso. Nós estamos aqui compartilhando um pouco essa experiência com vocês, que é o seguinte. Das 5 alternativas, e aí é bom vocês saberem, né? Tem 5 alternativas, A, B, C, D e E, elas são divididas assim. Você tem uma que é 100% certa, a outra que é 100% errada. Depois mais 2 que é 50-50, tudo bem? Então você tem, uma que é 50% certa, outra 50% errada, e 2, 25-75, proporcionalmente inversas. Uma 25% certa, 75% errada, uma 25% errada, 75% certa, que é talvez a alternativa que você deva tomar mais atenção. Por quê? Normalmente, presta atenção nisso, o erro, o distrator, ele aparece no final das alternativas. Especialmente nas provas de linguagens e códigos e humanas, né? Humanas de forma geral, tomem cuidado. Às vezes a questão do Enem ela é dividida em blocos de informações, 2 blocos ou 3 blocos. Você vai perceber que o erro, o distrator, está no terceiro bloco nessa questão de 25% errada. O grande percentual de que o aluno assinala é justamente a 75-25. Né? Sim. Então, talvez essa estrutura da distribuição de acertos e erros nas alternativas do Enem seja algo que você que está escutando a gente na hora da prova, toma cuidado, tenha atenção. É que aquela velha história, né, que o aluno fala, né, que quando ele está entre duas, parece que ele tem a mão podre de escolher justamente errada entre as duas que ele estava na dúvida, mas é por conta disso. Às vezes é falta de conhecimento. Esse ponto que você falou é fundamental. É muito comum e não é difícil você perceber isso quando você... Principalmente quem estiver em fase de treino do Enem, faça isso, né? Faça uma prova anterior, faça mais de uma, inclusive, se você puder, e tente avaliar aquelas que você ficou entre duas e que você errou e que depois você pesquisou e aí você entendeu porque estava errado, mas tente entender que o ponto ali errado, onde que ele estava. Você vai perceber que é muito comum que ele esteja no final da questão. E assim, uma maneira, Murilo, talvez a pergunta que o pessoal quer fazer, né? Como que a gente faz para tentar suprir esse problema na prova? Aí vem aquela velha dica, né? O Enem, gente, a questão de linguagens especialmente, ele é altamente responsiva ao enunciado, né? Talvez eu não seja o primeiro nem o último que vai falar isso, mas, gente, na prova do Enem, é importantíssimo você fazer a leitura prévia do enunciado antes mesmo de entrar no texto. E até o pessoal perguntar, qual que é a sequência? Eu leio o enunciado, as questões? Não, leio o enunciado e aí depois você vai para o texto. Por que isso, né? Será que é pataquada? Não é? Não, não é. O Enem, isso é 100%? Não é 100%, nada é 100% na vida, pelo menos na vida do Enem, mas muitas coisas dentro do Enem, quando você pega o enunciado para ler, o enunciado ele é altamente responsível do que você vai fazer no texto. Ou seja, ele dá indícios do que você tem que procurar no texto e com os indícios corretos do que você tem que procurar no texto, você vai conseguir também localizar com maior precisão aquilo que vai ser a sua alternativa correta entre essa que é 100% de acerto e a outra que está ali na média dos 75%. Né? Eu lembrei de um distrator importante, a hora que você estava falando, que tem tudo a ver com essa questão de prestar atenção no comando, né? Então veja, tem um comando de questão ali e muitas vezes você tem no Enem alternativas corretas, que dizem coisas certas, porém não foi o que o enunciado pediu. E aí percebam que quem construiu a questão não está ali muito preocupado se você sabe o tema ou não. Está ali preocupado se você sabe lidar com uma situação, problema, a partir da perspectiva de seguir comandos. Então, nesse sentido, tomem cuidado com isso, cara, de verdade. Tá anotando aí, tá assistindo o nosso podcast para poder mandar bem no Enem? Anota isso. Terão alternativas que falam coisas coerentes, coisas corretas, mas que não foi o que o enunciado pediu. Então, cara, pediu para deitar, você deita, pediu para rolar, você deita. Você rola, desculpa. Mas eu já cheguei a ver, o pessoal pode procurar isso, tá em alguma prova do Enem aí de 2016 ou 2017, questão que falava sobre moldar tecidos a partir de garrafas PET. Quando você lê as alternativas, não é difícil de achar porque é um desenho muito marcante.
é possível você enxergar até 5 alternativas que tem tudo a ver com o assunto de reciclagem de garrafa PET para tecido. Só tinha um problema. O Enem dizia no enunciado que era para você focar na imagem. Então, tudo que era texto deveria ser desprezado para você responder a questão. Então, tem isso, gente. É o que o Lucas falou agora. Teoricamente, tem muita coisa adequada nas alternativas. No entanto, você precisa também saber aquilo que o enunciado direcionou para que você consiga pescar exatamente aquilo que você tem que responder. Né? Não, perfeito, é isso. Bom, feito Essas considerações, essas considerações, né, essas explanações aí sobre aquilo que te espera de forma geral da prova, eu acho que é legal a gente já ir para aquilo que está... O que no vestibular a gente chama do edital, aqui no Enem nós vamos chamar das matrizes, né? Que são as competências, as habilidades e aquilo que está por detrás, que são os eixos cognitivos. Pensando que nós estamos fazendo aqui um bate-papo para você mandar bem na prova de linguagens e códigos na parte de humanas, a gente queria explicar isso para vocês. Eu sempre indico, cara, vai prestar um vestibular, leia a regra do jogo, tá? Isso é uma coisa até meio repetitiva da minha parte, mas, cara, você vai jogar um jogo, o cara que sabe lidar melhor com a regra, ele às vezes ganha 1, 2, 3 pontos, e a gente sabe que muita gente que segue aqui o ESAG quer fazer medicina. E não dá para brincar com medicina. Não. E assim, até brinco com os alunos. Eu falo, gente, tem 2 coisas que a aluna não gosta de ler, né? É poesia e edital. Mas precisa. Poesia você precisa ler porque vai estar... E edital é o que vai responder ali as regras do jogo, como você falou, né? Depois que passar no vestibular, não precisa ler mais edital, mas pode continuar lendo poesia. Exato, pelo amor de Deus, né? Então, beleza. 3 pontos aqui. Então, nós vamos falar de eixo cognitivo, depois competência e depois habilidade, como se fosse um funil, tudo bem? Então, o eixo cognitivo principal da matriz de referência do Enem é o número 1. Olha a importância do que nós estamos falando, que é o DL. O que significa DL? Dominar linguagens. E está escrito na regra, né, gente? Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística, científica e das línguas espanhola e inglesa. E aí, Murilo? Que eixo é esse? Bem, esse eixo, ele vai estar ligado, por exemplo, ao eixo daqui da competência, né, de área 8, mas quer saber o eixo, a princípio? Na verdade, assim, vamos lá. Nós temos os eixos, que é de compreender fenômenos, construir argumentações, sim, elaborar propostas. Esse que é o eixo do que nós vamos discutir aqui, que é gramática, literatura, artes. Linguagens do corpo, né? Então, linguagens do corpo, né? Então, assim, é como se você pensasse assim, né? Então, o eixo principal é onde é o campo onde você vai semear a tua aprovação em linguagens. Dentro desse eixo cognitivo, que é, né, eu preciso saber a norma culta, cara, eu preciso saber falar a língua portuguesa, eu preciso conhecer as regras. Ou seja, sobretudo para pensar sobre elas quando elas têm as suas variações, que é uma coisa que o Enem adora. Aliás, variação linguística, Murilo... Tema fundamental, né? E, por incrível que pareça, gramática. Vamos falar já sobre isso daqui a pouco, né? Mas é isso. E aí vem a competência e a habilidade. Então, a competência é o saber básico. A habilidade é o que você faz com esse saber básico. Tudo bem? Tá, tudo bem. Eu sei dirigir, então isso é uma competência. Agora, eu sei entrar num carro de Fórmula 1 e sair por Interlagos a 300 por hora. Então, você precisa ter uma habilidade para poder fazer isso. Então, é mais ou menos essa a ideia. Por isso que você tem as competências básicas e, normalmente, para cada competência, você terá 3 habilidades que o Enem vai cobrar. É muito importante, eu queria dar uma dica para vocês. O Murilo falou de vocês fazerem as provas, refazerem os outros Enems. Mais do que os temas, né, que você precisa saber, e isso é o princípio básico, é olhar para a questão e entender como ela está estruturada. O aluno que pega o traquejo da prova, né? E para você pegar esse traquejo, você precisa conhecer a regra. E a regra é um pouquinho que a gente está tentando explicar para vocês, tá? Então, assim, vamos começar aqui, sei lá, competência, saber básico, vamos falar de competência 3? Competência de que acho que o Murilo está um pouco ansioso para falar sobre gramática. Que eu acho que é um tema... Na verdade, o pessoal fala assim, gramática não cai no Enem. E aí, Murilo, gramática cai no Enem? Lascou-se. Mas assim, gramática, gente, é uma coisa que, na verdade, acho que tem uma coisa precedente a isso para a gente poder entrar nesse assunto. Eu acho que o Lucas concorda comigo que a gente já conversou sobre isso. Gente, é importantíssimo entender que a prova do Enem, de linguagens pelo menos, ela não é uma prova integralmente de compreensão textual.
Ou seja, ela é uma prova que uma parte dela sim vai depender de você realizar uma leitura adequada e entender aquele texto para poder sim chegar numa resposta de uma questão, mas uma parte dessa prova também, ela é muito técnica, não dependendo necessariamente de você compreender a integralidade de um texto, mas de muitas vezes se apegar a algum ponto estrutural específico naquele texto para conseguir responder uma questão. Ou seja, estou querendo chegar aqui num ponto de que a prova do Enem tem muito mais técnica do que a gente gostaria de aceitar. Ou seja, eu arriscaria dizer com tranquilidade que numa prova, vamos pegar só a parte de linguagens mesmo sem a língua estrangeira. Sem a língua estrangeira, nós temos 40 questões. Dessas 40 questões que o aluno chamaria de questões de português, que é envolver interpretação, literatura, enfim, eu diria que pelo menos de 12 a 15 podem acabar não sendo questões que dependem de um aprofundamento grande na leitura do texto, mas que elas vão focalizar em teorias muito conhecidas, que se o aluno conhece a teoria, ele responde apenas com leitura parcial de texto. Ela pode ser muito sim apegada a um ponto específico de progressão textual, ou seja, tem muitas coisas no Enem que são altamente técnicas. Só para quebrar um pouco com aquele estigma, né? Ah, com o Enem eu faço só com interpretação de texto e deixo de estudar para o Enem. Aí que o aluno Sim. Não, comete o grande erro. Né? São as grandes lendas do Enem, acho que duas grandes lendas. Uma primeira lenda o Enem não tem teoria. Não, pelo contrário, a teoria, qual que é o grande problema? Ela é subjacente, né? Ou seja, a teoria está ali quando você vai cavucando o enunciado com o texto e as alternativas, você encontra ali, às vezes, muita coisa profundamente teórica, né? E a segunda grande lenda do Enem, e essa muita gente cai ainda, infelizmente, o Enem eu consigo responder a questão só me sustentando pelo texto. Nem sempre. Tanto é que eu duvido que um aluno consiga responder uma questão que peça para você identificar. Imagina, um aluno que nunca estudou nada muito profundamente na vida sobre língua portuguesa. E aí ele cai diante de uma questão que pede para ele localizar o caráter injuntivo de um texto. E aí? Aí ele vai no texto, ele lê, tem uma canção do Cazuza. E aí? O que você faz? O que é injuntivo para você? Então, esse tipo de coisa, né, essa lenda de que o Enem não tem teoria, ou de que é possível só utilizar o texto para responder, ela é uma falsidade imensa. Né? Porque na verdade em algum momento isso aconteceu, né? Quando o Enem, eu lembro assim, lá no começo do século, né? O pessoal, os tiozinhos, né? Lá no começo nem do me século. Fala, os alunos brincam comigo, eu fiz o Enem de 98, mais conhecido como o primeiro Enem. Né? Então, assim, sou tiozão do Enem. Mas assim, sim, o Enem, inclusive até falo para os alunos que houve um período na própria faculdade de letras que eu fazia uma disciplina em educação lá para meados de 2008, que era uma disciplina para criticar questões mal feitas do Enem que foram mal produzidas entre o ano de 98 e 2005, né? Em que as questões tinham um nível de abstração muito estranho e que realmente elas não mediam adequadamente. Geravam dubiedade nas respostas, Exato. Né? Me parece que agora a coisa entrou num eixo mais... não é conteudista, mas que leva em consideração esses saberes teóricos que não são só de interpretação de texto ou de apreensão ali. Eu me viro com o texto proposto. Não é bem por aí. Né? Sim, até porque, né, gente, vocês têm que lembrar que é isso. O Enem começou como uma prova de medição de ensino médio e ela começou a alçar novos caminhos, novos degraus. Então, assim, o que acontece? Uma prova, assim, imagina, gente, uma faculdade federal, para que ela aceite um aluno que minimamente tenha condições de elaborar as coisas do curso superior, essa prova vai ter que ser repensada. E é isso, o Enem passou a ser repensado, foi anunciado acho que em 2009, né, o tal do novo Enem, que se concretizou em 2011, e aí esse novo Enem, a partir dele, começou a caminhar nessa linha que a gente conhece hoje, mais bem feita, mais bem elaborada, inclusive comenta-se que muitas das questões são elaboradas por professores das próprias universidades que estão envolvidas, né? Não se sabe quem ou onde, né? Sempre um mistério, mas não é mais uma elaboração tão aleatória. Beleza. Bom, agora feitas essas elucubrações, podemos aí voltar para nossas Você quer falar do corpo? Não, corpo, assim, vale a pena falar para vocês, gente. Acho que dica inicial, né? Não sei se os alunos sabiam disso, plot twist, mas o Enem cobra educação física. Educação física, né? E onde que entra educação física?
na própria prova de língua portuguesa, né? Ela entra ali, talvez, né? Ah, Murilo, como que é educação física? Tem que pagar 10? Óbvio que não, né? Mas ela é elaborada a partir de uma dinâmica que a gente conta aqui na competência 3, que é a competência de trabalho com o corpo, né? E aí, gente, é uma coisa que o pessoal às vezes perde muita questão, porque como que deveria ser educação física na escola, né? O aluno deveria ter educação física teórica. E o que é, Murilo, educação física teórica? Entender o que é corpo, as conexões do corpo com saúde. Por exemplo, ó, depois procurem isso que é divertidíssimo. Procurem o Enem de 2020, qualquer prova de 2020. Pode ser o PPL, que é a segunda aplicação, pode ser a primeira. E aí você baixa lá a prova, dá um Ctrl Find e digita saúde. Você vai encontrar nessas duas provas desse ano questões que falam sobre se não me falha a memória, a 8ª Conferência Internacional de Saúde de 86, que foi uma conferência que diz ali a história que contada na própria questão, e depois eu fui pesquisar isso mesmo, se percebeu um crescimento muito grande na América Latina como um todo, de doenças como um todo, e para melhorar a saúde geral, começou a se vincular a ideia de corpo, de físico, com outras instâncias da sociedade. O que é ter saúde para mim? Saúde é trabalho, porque se eu trabalho num lugar legal, com condições boas, eu tenho saúde. Saúde é alimentação, se eu como bem, eu tenho saúde. Saúde é exercício físico, se eu consigo ter tempo para me exercitar. Ou seja, foi criada uma coisa que eles chamam de conceito ampliado de saúde. Se você não achar isso, pelo menos em 10 provas do Enem, conceito ampliado de saúde, né? Anota essa dica aí, pessoal. Faz a busca, o desafio, baixa as provas do Enem e digita lá, Ctrl Find, ampliado ou ampliada. Você vai achar várias questões com conceito ampliado de saúde ou visão ampliada de saúde, que é o quê? É você entender que saúde não é só uma coisa do tipo, espirrei, tô com gripe. Não, saúde está vinculada a várias experiências sociais. E aí, gente, é ótimo, porque o Enem fez muitas questões ao longo desse ano com esse conceito, são questões repetitivas, ou seja, se você entende o padrão da questão, você tem um melhor direcionamento. Eu lembro de uma que era ótima, que era uma questão que era uma propaganda que aparecia uma mulher com uma roupa de ginástica, né? Ela tinha lá uma posição que ela fazia lá de atleta e uma mensagem altamente agressiva que era assim: se você não dedicar um tempo para ter saúde agora, talvez você não tenha tempo para viver depois. É uma mensagem assim pesadíssima, meio assim, ou malha ou morre, né? E aí, esse é o texto 1. Aí o texto 2, ele fazia uma mediação dessa propaganda agressiva. Ele fazia uma mediação em que sentido? Imagine um trabalhador que acorda às 5 da manhã, pega um ônibus, vai ao trabalho, fica no trabalho das 8 às 6, sai do trabalho, vai para a faculdade, depois volta para casa. Que hora que essa pessoa malha? Logo tá morta. Exato, e você vai chegar e vai falar isso para uma pessoa, para um trabalhador, você vai morrer em breve? Então, o Enem, depois de fazer essas duas mediações, fez uma pergunta que era muito simples. Aqui nós temos que pensar a visão ampliada de saúde. Saúde é o quê, de acordo com esse texto? Saúde é trabalho. Né? É isso, né? Já teve saúde e trabalho, saúde e exercício, saúde... Então, assim, é importantíssimo o aluno conhecer isso. E lógico, né? Coisas mais simples, né? Que eu até comecei a falar e terminei, né? Como que deveria ser educação física na escola? O professor deveria falar sobre a 8ª Conferência de Saúde, o professor deveria ensinar regras de jogos, que geralmente educação física na escola, eu não sei como foi na sua. Na minha, o professor jogava a bola de futebol para os meninos, a bola de vôlei para as meninas, bem sexista assim, e acabou. Mas não, tinha que ter a parte teórica e depois a prática. E o Enem cobra, gente, regra de jogo, regra de handball, regra de não sei o quê. Só pegar a prova do ano passado que você acha, né? Então... Recado aí para as diretoras de escola, coordenadoras, olha isso, você está montando a tua equipe aí. Uhum. Veja um professor de educação física que também prepare os alunos do ensino médio, né? Fica a dica de educação aí, além de tudo. Tá certa indignação. Para vocês, professores, coordenadores e diretores que acompanhem também o nosso trabalho aqui. Uhum. Mas é isso, então, isso é importante na real, porque se você tem um profissional de física na tua escola que ensina teoria, esse aluno tá na frente no Enem. Quem é que, sei lá, gente, eu desafio alguém, depois postem aí, que conhecia, já tinha ouvido falar do conceito de saúde ampliada da 7ª, 8ª Conferência de Saúde de 86. É um bagulho que está em várias provas do Enem. Então, assim, é uma coisa que é importantíssimo o aluno conhecer. E educação física, é corpo, né?
que Né, mais? a questão do corpo em movimento, o corpo na sociedade, o corpo O coletivo, corpo nas o artes, corpo nas body artes, né? art, já apareceu no Enem mais de uma vez também. Exatamente. Beleza. E isso era o inusitado, né? Você falou assim, pô, vamos fazer um podcast aqui de linguagem, de português, a gente começa com educação física, né? Quem diria, né? Quem diria? Mas tá na prova de português, tá no nosso escopo, a gente tem que cuidar disso. Tá, mas Murilo, não fuja da gramática. E Uhum. aí? O pessoal precisa saber gramática ou não, né? Nós vamos lá para competência 8 ou não? Uhum. Bem, gente, ó, de acordo, eu vou até ler aqui uma pelo menos para vocês, ó, competência 8, né, diz que você tem que compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Parece meio amplo. Quando chega nas habilidades, elas dão uma afunilada, e tem uma habilidade que é muito clara aqui para mim, que é reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa em diferentes situações de comunicação. Aí qual que é o ponto? Isso já gera uma pergunta. Cai ou não cai gramática no Enem? Gente, ela aparece, mas subjacente aos textos ou às situações problema. Por isso que também tem na situação de comunicação. Ou seja, não é gramática de grátis. Não é gramática de graça. Vai ser gramática a partir da ideia de uma conjunção com uma situação problema muito bem dada. A grande questão é que você só sabe o que está fora da norma quando você estuda a norma. Então, assim, sinceramente, eu falo isso para os alunos. Sei lá, se eu fosse brincar sobre nunca perder o emprego, eu acho que gramática é uma disciplina que nunca será destruída. Porque por mais que uma prova se encaminhe para uma experiência que seja de compreensão textual, você não consegue compreender o texto sem algumas demandas básicas de gramática. São demandas básicas. Eu não falo sobre... Aí vem um ponto importante, né? Quando eu falo de gramática subjacente ao texto, significa que, sim, eu já vi, por exemplo, aposto explicativo no Enem. Só que o Enem não chamava de aposto explicativo. Ele pedia para você observar como uma vírgula poderia contribuir para um processo de explicação. Alunos devem lembrar a questão marcante de 2 anos atrás, da capa do filme Que Horas Ela Volta. Que o Enem falava que na capa do filme, aliás, que o nome do filme era um nome que era baseado numa frase coloquial. Que horas ela volta? E aí o Enem queria saber por que eu deveria entender o nome desse filme como nome coloquial. E aí o pessoal ficou sem entender por que a resposta era ausência de preposição. Porque era uma puta questão de gramática, porque que horas ela volta? Quem volta, volta a algum lugar. E o nome do filme deveria ser A Que Horas Ela Volta. E isso é um processo, né, que a gente vê em regência, né? Esse é o prato que mais gosto. Quem gosta, gosta de algo. Esse é o prato de que mais gosto. E, gente, é uma questão altamente técnica de regência com pronome relativo em período composto. Mas tá ali disfarçada de nome de filme coloquial, né? Eu lembro também de uma outra que era divertidíssima, que vocês vão achar, acho que na prova de 2016, que era uma que fazia uma análise de... Aliás, era um texto que falava sobre um cientista que descobriu que o rato dava risada, mas que se você afetasse um ponto do cérebro do rato, ele parava de rir, né? E aí a frase era assim: acontecendo de o cientista afetar tal ponto, eu nem queria saber qual que era o sentido de acontecendo, e aí tava lá, né? Condição, não sei o que, condição, causa. Um aluno que estuda gramática sabe que quando tem gerúndio, é oração reduzida. Acontecendo de o cientista é a mesma coisa se o cientista. Então, assim, gente, a gramática tá lá, subjacente, disfarçada de questão textual. Então, assim, a gramática, gente, ela é fundamental para que você consiga resolver questões do Enem que são um pouquinho mais técnicas. Não, então também é um movimento interessante de que a gramática, né, Murilo falou, o aluno que estuda gramática, ela é uma ciência, ela tem as suas regras, mas a tendência contemporânea é justamente se discutir como a norma culta ela pode ser ressignificada dependendo dos contextos, das questões sociais, né? Se estuda, e isso é algo muito recorrente no Enem, que são as variações linguísticas, né? A gente lembra lá do Marcos Maia, os preconceitos linguísticos. Ó, ano passado mesmo, só para pegar um exemplo rápido, peguem a prova do ano passado, teve questão para você avaliar a partir do Lima Barreto, avaliar porque um personagem insistia na norma padrão, mas tivemos também uma outra questão que era em cima do Manuel de Barros, o poeta, né? Por que o Manuel de Barros explorava variantes populares? Então, assim, o Enem está plenamente consciente daquilo que a gente chama de, na faculdade, né, de gramática normativa versus gramática descritiva.
né? A gramática normativa é a que joga a norma em cima de você. A gramática descritiva é que tenta explicar para você, ou seja, descrever por que uma pessoa fala nós e não nós. Né? Que o Enem está muito em cima disso. Isso é fundamental também. Mas você só consegue entender novamente o que está fora da norma quando você conhece a norma. Né? Eu lembrei do Oswald de Andrade, né? Uhum. Para fazerem. Eles falam telhado, mas vão fazendo telhados. Uhum. Né? Então o trabalhador faz certo e fala errado. Uhum. E por falar em Oswald de Andrade, a gente podia encaminhar agora para ela, competência número 5. A bela. Literatura. E aí eu já fico mais. Uhum. Né? E aí, e literatura? Eu acho que aquilo que a gente começou a falar no comecinho é fundamental, né, gente? Literatura no Enem, acho que, não sei, me parece que se divide ali nos caminhos que são, sei lá, tem questões que são questões meramente interpretativas, mas tem questões que são muito teóricas, né? No Enem tem. E a grande questão de que o Enem gosta muito da experiência contemporânea, né, de literatura. Né? Exatamente, né? Cada vez mais você tem ali autores que estão circulando, que tem uma certa fama até para quem conhece, Pra quem é para da quem área. frequenta esse meio, para quem é da área, e que é legal que a gente conheça um pouquinho, sim, pensando em recorrências temáticas, né? Então você tem ali um tipo de literatura que não demanda talvez tanta técnica específica dos conhecimentos literários, mas que tem uma questão de repertório, né? Então você tendo repertório, você consegue bom, eu conheço aquela autora, eu já ouvi falar, eu conheço, sei lá, que Angélica Freitas escreveu O Útero do Tamanho de um Punho, então eu já sei que tem por ali uma discussão de ordem feminista, tem uma poesia que representa um tipo de voz, né? Que mais? É pensar que, por exemplo, assim, né, quando a gente fala de literatura contemporânea, acho que pra galera talvez seja um pouco, né, vago, né? Sei lá, gente, chega uma hora que parece que as escolas literárias não fazem mais sentido, né? E a gente tem aí na literatura contemporânea algo que se coloca dos anos 80 para cá mais ou menos, como uma coisa mais ampla. Talvez essa seja a palavra, né? A literatura contemporânea, ela é muito ampla nas suas abordagens, ela vai ter discussão sobre minorias, vai ter discussão sobre experiências variadas que a gente não tinha, ou que se tinha antes, eram muito setorizadas, né? A gente sabe que as escolas literárias também setorizavam algumas discussões, né? E aí vale a pena o aluno procurar, né? Procurar o teu mestradinho do Fábio Weintraub, né? Paulo Henriques Brito, Angélica Freitas, o Cuti, Tá fazendo né? um ping-pong aqui, né? Que ele ping-pong. falou do Fábio Weintraub, que é o poeta contemporâneo que eu estudei, e o Paulo Henriques Brito, o poeta contemporâneo que ele estudou no Departamento de Teoria Literária, Literatura Comparada, Universidade de São Paulo. Pá! Né? Aliás, nós compartilhamos a mesma orientadora, né? Sim, Saudações, Viviana Bose. Saudações, né? E então, gente, assim, conhecer literatura, né, que eu até brinco, né? O Enem, gente, tem um problema em literatura que cai tudo que você não estudou na escola, né? Porque é muito tradicional que a escola encerre suas linhas de estudo. Hoje até vai mais longe, mas que as escolas encerrem ali na poesia marginal. Ou né? pós-moderno aberto, assim. Exatamente, pós-moderno aberto ou poesia marginal para quem organiza o livro. E às vezes, quando dá tempo, o professor avança para algumas discussões de experiência de literaturas, né? De línguas, de países africanos de língua portuguesa. Mas assim, é muito raso. E aí, quando você pega e abre lá o Enem, tem uma questão baseada num livro do Arnaldo Antunes, livro publicado em 2010. Ou que nem você comentou da própria Angélica Freitas. Das alternativas. Exatamente. Angélica Freitas, que caiu lá, Um Útero do Tamanho de um Punho, né? Que é um livro de 2014 numa prova de 2018. Então, assim, é muito importante que o aluno comece a se informar um pouquinho mais, né, sobre essa experiência. Putz, onde eu me informo? Tem muitos sites, né? Tem muitos sites que falam. Primeiro, tem a tese do Murilo. Tem a tese do Lucas. A sua tá pra sair já, né? Tá pra sair. Tá pra sair. E assim, gente, é um escopo muito amplo de autores. Muito, 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 muito. E o que você faz com essa pluralidade? Você lembra que a Célia Pedroso disse que se existe uma homogeneidade no contexto contemporâneo é que ele é heterogêneo. E aí, ser heterogêneo, percebam, é uma classificação. Né? Então, bom, não sei o que você pensa, acho que até uma provocação legal. A contemporaneidade não conseguiu superar
o modernismo, né? Uhum, sim. Mas se faz presente com a sua cara, né? A gente Uhum, fala muito da bolha acadêmica, da bolha periférica, a gente exato. fala desse limbo que a gente tenta estourar essas bolhas, desse universo que, no fim das contas, ou retrata, né, uma discussão de uma atmosfera mais intimista ou autodescritiva, ou vai lá para as questões sociais, vai Uhum, para o brutalismo literário, uhum. vai para o resto do chão, né? Enfim. Então é um pouco um cenário legal da gente discutir aqui, que ele aparece bastante no Enem, né? Mas, bom, enfim, só para... Você ia acrescentar alguma coisa? Diga aí. Não, não, só falar que assim, eu acho que é importante isso que você falou, né? Que é a definição da professora Célia, que sim, é heterogêneo e tudo bem, né? É importante, então, o que que eu faço? Mas se for heterogêneo, eu não tenho afunilamento para a prova. Não. Você estuda atualidades, você estuda história, você estuda geografia, são experiências sociais muito amplas, como o Lucas colocou aqui. Vai ter autor que vai estar na periferia, vai ter autor que vai estar mais no clássico, porque ele acha que isso é relevante para a sociedade, vai ter autor que vai estar no soneto, vai ter autor que vai estar com a discussão feminista, vai ter autor que vai estar com a discussão sobre é, um grupo identitário X, Y, sobre o racismo. Então, assim, tem vários escopos, né, que entram em cena. Sim, eu queria acrescentar também que, para quem vai fazer a prova de literatura do Enem, não sei se todos sabem, mas lendo as matrizes você vai descobrir que não tem uma lista de livros obrigatórios, tá? Isso é importante. Ah, eu tenho que ler tal obra. Não, é assim. A dica para o Enem é estudar as escolas literárias em ordem cronológica para que você observe os movimentos históricos e a consequência disso. E aí dá uma atençãozinha para essa competência, né? O analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Cara, isso não é pouca coisa e é o básico, né? Uhum. Então, uma diferença entre analisar e interpretar. Né? A interpretação pressupõe que você é o que o texto diz, o que o texto quer dizer. Já analisar pressupõe você trazer elementos externos, fazer Uhum. associações externas que não estão propostas na questão. Né? Quando ele fala dos recursos expressivos das linguagens, a gente tem um cruzamento, né? Tem uma transversalidade com o que nós comentamos lá da competência 8, ou seja, eu preciso conhecer o conceito de metáfora para entender que o poeta diz que o céu está chorando. Né? Eu Uhum. preciso entender alguns pressupostos, como a utilização de foco narrativo, como a utilização, né, de estruturações, sei lá, de um médias res, o texto que começa, a história que começa no meio de um fato, depois volta. Relacionar os textos com os contextos também é muito importante. Não dá para eu entender, sei lá, a carta do Pero Vaz de Caminha sem entender as grandes navegações, não dá para eu falar Uhum. de ciclo do ouro sem falar de arcadismo, sem falar da Sim. Inconfidência Mineira, não dá para eu falar de, sei lá, de vinda da família Uhum. real, que acho que é um tema importante para o Enem desse ano, aliás, né, que semana, Efeméride. as efemérides aí, puxa vida, né, falar das 200 anos da independência, falar da Semana de Arte Moderna, que a gente comemora os 100 anos esse ano, e outra coisa importante, né, gente, uma coisa está relacionada à outra, né, a Semana de Arte Moderna estava comemorando, né, uma nova independência que seria artística e intelectual, perceba aí, está relacionando o texto com o contexto, né? Uhum. Condição de produção e recepção, olha que interessante, puxa vida. Em que condição que o poeta estava escrevendo, que o escritor estava Uhum. escrevendo, e quem que estava lendo? Sei lá, num romance do século XIX, você tem um leitor burguês, e aí por isso ele fazia Uhum. os textos fragmentados, né? Sei lá, cantiga trovadoresca, as pessoas eram analfabetas, então o poeta pega emprestado da música. Então essas coisas, para cada escola literária, é importante que você olhe para a regra do jogo e para cada uma delas, faz lá a sua linhazinha do tempo e entenda cada uma das competências e habilidades para cada escola literária, que eu tenho certeza que nessa disciplina você vai mandar bem. E uma última coisa, né, para tranquilizar, né, o aluno na literatura contemporânea. Gente, como o Lucas falou, o Enem não aborda aleatoriamente sem contexto, né? Então, quando o Enem coloca a literatura contemporânea na prova, ele está pensando em você. Ele acredita que você está vivendo isso que os poetas estão vivendo. Tanto é que o Enem costuma às vezes indicar, já vi questão do Cacaso, por exemplo, que é um poeta ali dos anos 70, que o poema dele, o Enem indicava que tinha relações com a ditadura. Então o Enem já dava a letra para você. Mas é normal você pegar, que nem apareceu no Enem recentemente, o Kut, né? E falava, né, na poesia, né, que discute a experiência do racismo. Nossa, a gente discute isso direto, gente.
Então, o Enem, quando traz poesia contemporânea, não é para te destruir. Não, é para ver se você consegue pensar a sua própria experiência em função daquele texto lírico que está ali, né? É isso aí. Infelizmente, a gente já está chegando, nosso tempo já está se esgotando. Eu queria pedir para você dar uma grande última dica aí, o pessoal que está acompanhando a gente até agora. E aí, Murilo? Linguagens, códigos, gramática, literatura, interpretação. Como é que ele vai para essa prova? Última dica, anota aí, pessoal. Olha, eu acho que assim, de fundamental, já que às vezes vocês gostam de direcionar temas que vocês gostariam de estudar, vai sem medo de ser feliz em funções da linguagem. Tema fundamental de recuperar, né? É um tema curto ali, as 6 funções, função emotiva, apelativa, referencial, fática, poética, metalinguística. Isso é, novamente pensando nos velhacos, né? Desde o primeiro Enem que aparece. E talvez seja o único tema que nunca deixou de aparecer, ao lado do que o Lucas já comentou aqui, gente, variação linguística, né? Repassa lá direitinho os procedimentos de variação linguística, geográfica, histórica, social, contextual. Isso é fundamental. E uma coisa mais técnica que vale a pena sempre colocar em dia são estudos de progressão textual relacionados a, por exemplo, tipologia textual, né? Um aluno precisa saber o que é um texto narrativo, descritivo, injuntivo e por aí vai. Eu recomendaria esses estudos técnicos porque a parte técnica que vai dar trabalho para o aluno. A parte de compreensão, né? Tem sim, como eu já disse, já assumi aqui, existe uma parte de compreensão, mas é a técnica que vai dar problema, né? E não deixa de ver o rolezinho lá de educação física que eu comentei agora há pouco. Então, beleza, olha, riquíssimas essas dicas. E, gente, vocês sabem que eu estou aqui na função de entrevistador, mas eu sou professor também, eu fico desesperado para participar do assunto, né? Você sabe que não é Jô Soares que não deixa o convidado falar, eu fico aqui ansioso. Lembrando que a competência 4 também é a competência que vai analisar arte, né? O saber cultural e estético. E sobre isso, uma dica que enquanto você estava falando, eu estava lembrando, que era assim, o Enem adora vanguardas artísticas europeias, assim. Praticamente todo ano tem uma questão ou de expressionismo, ou de surrealismo, ou de cubismo, ou de dadaísmo, ou de expressionismo, não é? Estamos em ano que isso tem tudo a ver, né? Quando você pensa em semana de 22, é todo um escopo que foi influenciado por essa experiência vanguardista, né? Então é muito importante. O Enem trabalha muito com isso e exigindo que o aluno entenda o que foi essa loucura das vanguardas, né? Ou seja, um rompimento agressivíssimo com a experiência de arte visual academicista do século XIX para trás. Realista, né? Então, assim, é importantíssimo, né? Ano passado apareceu até uma questão, o Enem faz muito isso, uma questão bem tradicional de arte clássica, apareceu lá uma que é me fugiu o nome da obra lá do romantismo. Bem, não vou lembrar agora, mas apareceu. E apareceu também uma de vanguardas, né? É muito comum o Enem trabalhar esse contraponto com as duas artes, né? Uma do 19, mas com muito mais frequência, que nem você falou, de vanguarda. Não é para depois a gente ficar se vangloriando. A pessoa fala assim, professor, lá os caras acertam tudo, eles têm bola de cristal. Não é, né, gente? São muitos anos trabalhando na preparação dos alunos pré-vestibulandos e também pré-ENEM aí, que a gente já sabe e essas dicas são importantes. Pô, última hora aí, quer estudar alguns temas, pega esses temas que o Murilo falou, soma aí com vanguarda, dá uma atenção para a questão da independência para a semana de 22 e corre pro abraço, né? Mais ou menos isso. Né, o pessoal até parece, nossa, o Murilo cita questão de cabeça. Não, é que a gente trabalha há muito tempo, né, gente? Há muito tempo lendo questão, explicando pro aluno o procedimento para resolver, material também. Fazendo material. Então, assim, a gente conhece, às vezes, questões de cor, lembra o ano que ela caiu, como que ela foi formulada. Então, tem algumas perguntas que os alunos fazem que você já sabe. Você fala, qual questão? Você fala assim, você vai falar da alternativa D, né? Não, eu brinco com os alunos. Tem algumas que eles mandam assim, de Murilo, não consegui fazer essa questão da prova Unesp de 2019. Eu já sei, foi a questão 18, né? Aí você faz um copy e cola de da última mensagem que você copiou. Exato. Já sabe até porque a gente já sabe quais são as questões que dão problema, né? As polêmicas, os problemas, né? Legal, gente. Olha que papo gostoso, né? Tá uma delícia aqui conversar sobre o Enem com o Murilo. Murilo, volte sempre aqui. Lógico que eu vou voltar. vamos inventar outros grandes temas aqui pra gente vir discutir. Aliás, para você que acompanha aqui o nosso podcast, já temos um podcast marcado sobre redação do Enem. Aí vai vir o Murilo, vai vir a professora Emily e outros convidados especiais. Fica ligado aqui no canal do ESAG, né? Na TV ESAG, no Spotify, no Instagram, no YouTube, em todos os nossos streams aí, que nós teremos sempre novidades para vocês para acrescentar quem quer estudar e mandar bem nos vestibulares. Beleza, Murilo? Valeu pela presença. Muito obrigado.
ótimas provas para vocês todos aí nesse final de ano e a gente se tromba por aí. É isso aí, como a gente sempre diz, boa prova para os nossos alunos, boa sorte para os concorrentes. E é isso aí. Gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai, né, fazer o Enem aí, que precisa dessas dicas tão importantes. Sigam aí a gente nas redes sociais, estamos juntos sempre. Um beijão no coração de todo mundo. Valeu, até a próxima.